Olá a todos, eu sou Jamile Vasco, jornalista da Rádio Cultura, e estou aqui juntamente com a Cultura TV e com a Rádio Cultura para celebrar o mês vocacional. E neste ano, a igreja celebra a 44ª edição do mês vocacional, fazendo desta iniciativa um grande mutirão de animação vocacional nas comunidades espalhadas por todas as regiões do país. Por isso, nós nos reunimos para conversar com vocacionados, com missionários, com irmãs, com padres, com catequistas, com os leigos, com a família também, né, que englobam justamente esse mistério de vocação à igreja, para falar um pouco com você, já que esse tema proposto para esse ano de trazer mais vocações, e hoje com muito carinho nós acolhemos a nossa querida irmã Bélgica Romana de Moraes, certo? Ela que faz parte da congregação das Irmãs dos Santos Anjos, que é de origem francesa, mas tem sua sede, a sua casa-mãe, lá no Rio de Janeiro. A irmã Bélgica é lá do Espírito Santo e tem uma história muito linda com a congregação das Irmãs dos Santos Anjos e vai falar um pouquinho com a gente. Irmã, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia, irmã. Então, a gente quer saber um pouco da sua história. Como é que a senhora conheceu a congregação, hoje que a senhora está há mais de 26 anos, não é isso? 26 anos. Então, eu sempre sonhei em ser missionária. Essa questão de ser missionária, para mim, sempre foi muito forte. Eu venho de uma família, do lado paterno, muito religioso. A gente de novena, procissões e etc. E eu sempre tenho esse desejo, né? Tinha esse desejo de ser missionária. E aí, um dia, na minha região, lá no Espírito Santo, nós temos lá circo bíblicos, onde a gente faz semanalmente o estudo da palavra de Deus nas famílias. E eu participava desses estudos da palavra de Deus nas famílias. E aí, um dia, o tema era vocação. Eu já tinha lá meus 13, 14 anos. Mas o desejo lá de trás, mas nessa época eu estava mais engajada, né? Já tinha passado como catequista, sempre gostei de trabalhar com criança. E aí o tema era vocação. Aí eu disse assim, nessa falta de vocação que a igreja vem passando por muito tempo, e eu ainda fiz uma brincadeira. Se eu fosse homem, eu seria padre. Porque, para mim, eu acho que lá na minha região se chama de irmã. Ser irmã é muito difícil. E aí uma pessoa ouviu eu falando isso, ficou quietinha. Passados uns 3 dias, ele foi até o padre, na época, padre Gilberto, na minha paróquia, e disse que teria uma vocacionada. Mas eu não sabia o que era ser vocacionada, eu também nem sabia o que era ser irmã. Eu queria ser missionária. Meu primeiro chamado era ser missionária para trabalhar na África ou Nossa, no Nordeste. sim, Porque a gente via pelos jornais, que nem tinha sim. televisão assim, via por jornais o sofrimento das pessoas na África e no Nordeste. Então, quero ser missionária para trabalhar nesses lugares. E aí esse padre me convidou. E eu lembro que eu disse assim, mas para fazer o quê? Mas você é uma vocacionada. E eu dizia, mas o que é ser vocacionada? Eu não sabia o que era ser vocacionada. Eu queria ser missionária, mas vocacionada eu lá sabia. Então, eu comecei fazendo o processo. E aí, nessa época, eu estava vivendo pessoalmente assim uma situação muito delicada. Eu tinha acabado de perder minha mãe. Nós somos 7 irmãos. E ela, quando faleceu, ela deixou os irmãos gêmeos de 11 meses. Então, tinha eu Oh, que meu tinha Deus. 14, tinha um irmão, não, eu que tinha 19, tinha um Sim, irmão que tinha 14, tinha uma irmã que tinha 9, uma de 6, uma de 3 e os gêmeos de 11 meses. meu Deus. E eu queria ser missionária, mas eu tinha uma missão que era cuidar desses meus irmãos. Sim. Mas minha família é muito unida, o meu pai sempre me deu muito apoio e eu comecei com tudo isso para fazer, com toda essa missão, e eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Com muita dificuldade, a gente tinha que viajar longe para chegar onde tinha um encontro vocacional, e eu ia, nunca perdi nenhum encontro vocacional, para eu fazer esses encontros vocacionais. O meu pai ficava tomando conta dos meus irmãos, e aí depois foi a história, foi. Aí a gente foi morar com uma tia, onde nós éramos 15 pessoas numa casa. Nossa, Aí, nesse momento, eu pude sair. Aí eu saí, fui para conhecer as irmãs e sim. fui, então, fazer o processo dentro da congregação dos Santos Anjos. Perfeito, que história, né? Então,
tinha um chamado dentro da sua casa para você ser aquela figura que é uma mãe e também Deus lhe chamava para participar da congregação, Sim. né? E hoje, irmã, nesse período, nesses 26 anos, em quais áreas a senhora atuou? E também fala um pouco, hoje a senhora atua em que frente? Então, fiz o processo vocacional no Rio de Janeiro. Como vocacionada no Rio de Janeiro, nos processos de aspirantado, postulantado, noviciado, que faz parte da formação. Lá eu tive a experiência de trabalhar em algumas comunidades periféricas. Trabalhei no Morro da Formiga, trabalhei na comunidade de Cabo Sul, como catequista. E trabalhava no colégio, porque nós somos uma frente de missão muito ampla da nossa congregação, é a escola, educação. Então, eu trabalhava na educação. Quando eu fiz os meus primeiros votos, eu saí do Rio de Janeiro e fui para Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Além Paraíba. Lá eu trabalhava também na escola. Eu dava aula de ensino religioso para adolescentes do 5º ano, mas aquela coisa de missão era muito forte. Sim. Então, eu dava catequese para pré-eucaristia, primeira eucaristia, crisma e batismo numa comunidade da periferia em Além Paraíba. Lá eu fiquei 8 anos. Eu estava muito bem lá em Além Paraíba e recebi o convite para morar em Juiz de Fora, que é Minas também. Sim. Lá em Juiz de Fora, eu fui trabalhar mais direto com os jovens, dentro do próprio colégio, onde a minha missão era disciplina, trabalhar na disciplina, e trabalhar também com essa questão da crisma. Eu trabalhava na crisma. E trabalhava com os catadores de lixo, em Juiz de Fora. Aí eu estava muito bem em Juiz de Fora, sim, eu recebi o convite para vir morar em Aracaju. Então, voltou lá no primeiro sonho, que era ir para a África ou trabalhar no Nordeste. Sim. Aí eu vim para Aracaju. Chegando em Aracaju, eu fui muito bem acolhida na comunidade, né, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde o pároco era Padre Jadilson. Então, trabalhando com o Padre Jadilson, eu trabalhava em tudo na paróquia. Aí eu não trabalhei mais com catequese. Na casa virou casa de formação, então eu trabalhava com a formação em casa, da congregação, e tudo que tinha na paróquia para fazer, eu fazia. E aí, ali, na paróquia, eu recebi o convite para fazer uma experiência em Moçambique. Olha, a missão, fui para a África. Nossa! Aí cheguei em Moçambique, fiz todo o processo, cheguei em Moçambique, fiquei 2 anos e 2 meses em Moçambique. Foi uma experiência ímpar, assim, apaixonante, e eu tive que voltar fora do tempo, que era para ficar 4 anos, eu fiquei só 2, porque lá entrou em guerra. Então, eu tive que fazer uma experiência com fome, miséria e guerra. E lá em Moçambique, não trabalhei no âmbito de catequese, evangelização, direto na igreja, mas eu trabalhei no social, onde eu tinha projeto de leite, projeto com as crianças desnutridas, com as mães, né, vulneráveis e etc. E aí, fiquei 2 anos. Voltei para o Brasil, fui para a minha cidade. Aí trabalhei lá 9 meses, lá trabalhei com formação de leigos, etc. E trabalhei também com os carentes em rua, onde a gente levava sopa, essas coisas assim, roupa, para os moradores de rua. E aí a minha madre geral, então, me perguntou se eu queria voltar para Aracaju. Voltei para Aracaju. E aí, agora, voltando para Aracaju, eu vim trabalhar com a catequese. Então, hoje eu estou ali, né, no Bugio, na catequese, sou coordenadora da catequese, e trabalho com um projeto de banheira solidária, onde eu trabalho com as mães grávidas que não têm praticamente nada. Então, eu faço um trabalho com a comunidade para arrecadar as roupas, banheiras, montando um enxoval, e trabalho com as grávidas ouvindo as grávidas, dando um pouquinho do meu tempo, do meu ouvido, para escutar, dando um abraço e levando a banheira para que elas possam ter os filhos e nascerem com dignidade, tendo pelo menos roupa. Essa é a minha função aqui hoje em Aracaju. Que história linda, né? Emocionante até. Que história linda. Interessante como Deus faz, né? O sonho que estava no coração da senhora, que era para ir para a África, tudo foi realizado. Foi tudo né? realizado. E hoje a senhora, já com uma bagagem muito repleta, né, traz também essa última missão, que é linda também, de escutar, né? Ajudar as mães grávidas e justamente a sua mãe. E que é uma missão que, se você for ver, vem ali da sua família, né? Que eu acho que também toca o seu coração, né, irmã? Muito.
você ajudar justamente como você já esteve numa situação assim, Sim, né? sim. A sua mãe, ela faleceu de parto, não? Não, ela teve os gêmeos, né? E logo em Sim, seguida ela começou a se sentir mal, e aí desenvolveu um câncer no útero. entendi. E aí, depois que foi descoberto, com 6 meses, ela veio a óbito. Irmã, a gente já está finalizando a nossa entrevista e eu queria que a senhora falasse justamente isso. Eu acho que o que pega muito para quem quer se vocacionar, ser uma irmã, ser uma freira, como diz aqui no Nordeste, É, né? É essa questão da família, né? Meu Deus, eu vou largar tudo. Tá na Bíblia, né? Ah, quem quer ganhar a vida, deixa tudo, deixa a família e vai pregar a palavra de Deus. Eu queria que a senhora desse um conselho para quem está nos escutando na Rádio Cultura, para quem vai nos assistir na TV Cultura, pelo YouTube. Como fazer, né? Como deixar tudo e fazer o que a senhora fez e hoje realmente vive para Jesus, né? Vive para servir o outro. então, ser vocacionado é um chamado. Deus que nos chama. E quando Deus nos chama, ele nos capacita. Deus não nos desampara. Então, essa questão que muitas pessoas têm medo e é uma pergunta que todo mundo faz. Irmã, a senhora está longe da família. A senhora não tem a família. Eu não tenho a família biológica perto de mim, mas a minha família está lá no Espírito Santo e o tempo todo está conectado em mim, porque família é família. Aonde você estiver, a família vai estar com você. E quando você deixa a sua família biológica, no meu caso, lá no meu estado, e vem hoje para Aracaju, Deus ele proporciona outras famílias para você. Então, aqui eu tenho vó, eu tenho irmãos, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho amigos que me ajudam a conduzir, me ajudam a viver este chamado. Então, que acaba sendo uma outra família, ou acaba ampliando a família. Então, se o seu medo é deixar a sua família biológica, porque vai ficar longe, etc., não tenha medo, não. Deus, ele nos ampara. Ele não nos deixa só. O tempo todo, ele manda, no meu caso, ele manda anjos para cuidar de mim. E isso fortalece, isso dá coragem, isso nos impulsiona, né? E a gente tem esse prazer de ligar para a minha família biológica e dizer: hoje eu ganhei isso, ou hoje eu falei isso, hoje eu tive esse consolo, e acaba virando uma grande família. Quando a minha família biológica vem a Aracaju, se torna também amigo e família da minha família de missão em Aracaju. Então, esse não é um motivo para você ter medo. Tenha fé, confie. Se é chamado de Deus, ele vai colocar para você pistas, caminhos. Vai aparecer os obstáculos? Sim, porque a vida tem obstáculos. Mas ele não vai te desamparar. E você vai ser feliz. Eu sou muito feliz, muito realizada na missão que eu faço, na missão que eu realizo. E aonde eu chegar para fazer a minha missão, para exercer a minha missão, eu tenho assim plena confiança que Deus não me abandona. Que eu vou conseguir, com a graça dele, corresponder com o meu chamado. Porque vocação é de Deus, é chamado de Deus. Não é o meu querer, mas é um querer de Deus que eu realize. Amém. Agradecemos a irmã Bélgica Romana de Moraes, ela que é da congregação das Irmãs dos Santos Anjos, e mandamos um abraço para todas as irmãs da congregação dos Santos Anjos. Que Deus as abençoe e muito obrigada. Amém. Obrigada.